Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam bem-vindos ao episódio 16 da nossa série Caminho da Santidade. Eu quero primeiramente agradecer a todos vocês, não pela audiência, que a audiência não importa, mas sim por estar com a gente, né? Porque a audiência não importa. O que importa para mim é ver vocês se interessando a caminhar na santidade. Então eu quero agradecer muito, muito a você. E se eu estou feliz, imagina o coração de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre São José Sanches del Rio. Isso mesmo. É um santo mexicano e que tem muito a nos ensinar. Vamos lá? Suas últimas palavras antes de ser fuzilado foram: "Nos vemos no céu. Viva Cristo Rei! Viva sua mãe, a Virgem de Guadalupe!" José tinha apenas 13 anos. 13. No dia 16 de outubro de 2016, o Papa Francisco canonizou o menino São José Luís Sanches del Rio, o padroeiro dos adolescentes mexicanos, que morreu mártir aos 13 anos, quando deu a vida por sua fé na Guerra dos Critérios. Suas últimas palavras foram: "Viva Cristo Rei" e "La Virgem de Guadalupe". É uma história real que muitos cristãos ainda não a conhecem. Em 1925, o Papa Pio VI escreveu uma encíclica sobre o reinado de Jesus, chamado Quas Primas, e instituiu a festa de Cristo Rei do Universo no último domingo do ano litúrgico. O Papa queria abrir os olhos dos cristãos para que escolhessem a Jesus e não aos ditadores que surgiram nesta época, e escolhessem o Evangelho e não a essas ideologias. Então, o século XX foi o que mais mártires gerou em toda a história da Igreja. E nisto convém recordar que o testemunho impressionante dos mártires do México de 1926 a 1929, logo após a independência do México, em 1855, desencadeou-se a Revolução Liberal Maçônica com toda a sua virulência anticristã, quando chegou ao poder Benito Juárez. Pela Constituição Liberal de 1859, estabelecida a nacionalização dos bens eclesiásticos, a supressão das ordens religiosas, a secularização de cemitérios, hospitais e centros beneficentes, etc. Seu governo também deu apoio a uma igreja mexicana precária, tentativa de criar, em torno de um pobre padre, uma igreja carismática. O governo decidiu acabar com a fé católica no país, pois achava que o cristianismo era uma invenção dos homens e que, se o povo respeitasse e obedecesse os padres, isso diminuiria o poder do governo. O pior presidente foi Plutarco Elias Calles. Ele criou leis para fechar todas as igrejas, prender e matar os padres, freiras e até quem trouxesse no peito uma cruz. Era a Lei Calles. Os católicos perderam seus direitos de ir ao cinema, usar transporte público, os professores perderam os empregos. O Papa Pio VI tentou negociar com o governo, mas de pouco adiantou. Ser padre era considerado crime e a pena era a morte. Nesse contexto, um garoto chamado José Sanches del Rio, que era coroinha, viu os soldados comunistas entrarem a cavalo na sua igreja e enforcarem um velho sacerdote. O garoto procurou o movimento dos rebeldes católicos, os cristeiros. Eles estavam formando um exército para salvarem os padres.
Defender seu direito de participar da Santa Missa e ter uma religião. A cristandade mexicana sustentou uma luta de 3 anos contra os sem-deus da época, que haviam imposto a liberdade para todos os cultos, exceto o culto católico, submetido ao controle restritivo do Estado, a venda dos bens da Igreja, a proibição dos votos religiosos, a supressão da campanha de Jesus e, portanto, de seus colégios, ao juramento de todos os funcionários do Estado em favor das medidas. A deportação e ao encarceramento dos bispos ou sacerdotes que protestassem. Pio VI condenou estas medidas, assim como Pio VI expressou sua admiração pelos cristãos. Em Guadalajara, do dia 3 de agosto de 1926, cerca de 400 católicos armados encerraram-se na igreja de Nossa Senhora de Guadalupe. Eles gritavam: "Viva Cristo Rei e Lar Virgem de Guadalupe!" Iniciou-se assim um movimento revolucionário por iniciativa do povo em defesa de sua fé, que ficou conhecido como Cristianada. José Sanches, que era um deles, disse: "Quem é você se não se levanta e se põe de pé para defender o que acredita?" O seu menor, José, ia à frente dos revolucionários com um estandarte com a imagem da Virgem de Guadalupe. Muitos cristãos morreram em combate. José escreveu a sua mãe: "Nunca foi tão fácil ganhar o céu." Numa dessas lutas, o general dos cristeiros perdeu o cavalo e ia ser capturado. José lhe disse: "Meu general, aqui está meu cavalo. Salve-se, Senhor, mesmo que me matem. Eu não faço falta, o Senhor sim." Foi dessa forma corajosa que José foi capturado. Da prisão, escreveu a mãe: "Minha querida mãe, fui feito prisioneiro em combate neste dia. Creio que nos momentos atuais vou morrer. Mas não importa, nada importa, mãe. Resigna-te à vontade de Deus. Eu morro muito feliz porque, no fim de tudo isto, morro ao lado de nosso Senhor. Não te afliges pela minha morte, que é o que me mortifica. Antes, diz aos meus outros irmãos que sigam o exemplo do mais pequeno, e tu faça a vontade do nosso Deus. Tem coragem, manda-me a tua bênção justamente com a de meu pai. Saúda a todos pela última vez e receba pela última vez o coração do teu filho, que tanto te quer e tanto desejava ver-te antes de morrer." Chegaram a chicotear os pés de José e o obrigaram a caminhar por uma estrada de pedras para que renunciasse sua fé. Mas o menino permaneceu firme. Então foi condenado à morte. Suas últimas palavras antes de ser fuzilado foram: "Nos vemos no céu. Viva Cristo Rei, viva sua mãe, a Virgem de Guadalupe." José tinha só 13 anos quando morreu em 10 de fevereiro de 1928. Quando o Papa Sexto soube de José e o que os cristãos estavam sofrendo no México, escreveu: "Queridos irmãos, entre aqueles adolescentes e jovens existem alguns, e eu não consigo segurar as lágrimas ao recordá-los, que levando nas mãos o rosário e aclamando Cristo Rei, sofrem espontaneamente a morte." José Sanches del Rio foi beatificado em 2005 e o Papa Emérito Bento XVI esteve rezando junto às suas relíquias. É um extraordinário exemplo de fé e amor a Jesus Cristo, Rei do Universo. Que neste dia o eco de suas palavras nos faça pensar: quem sou eu? Se não me levanto, não me ponho de pé para defender o que acredito. São José Santos del Rio, Mártir de Cristo Rei, rogai por nós. Que história maravilhosa, meus irmãos e minhas irmãs. Um menino de 13 anos que mostrou o quanto ama Jesus e quanto confia que Jesus é o Rei dos Reis. Ele foi capaz de perguntar: quem sou eu para não defender o que eu mais amo? E ele mostrou não só coragem, não só fé, não só amor, mas sim
o quanto ele amava a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não só mostrou o amor que ele tinha a Deus, mas também o amor que ele tinha pela igreja. Olha que ele era só um coroinha. Ele salvou um padre. E ele compreendeu que o padre era mais importante do que ele. Porque o padre representa Jesus. O padre representa na Santa Missa Jesus. Então ele é muito importante. Porque ele veio dentre os homens para mostrar que a fé é muito importante e que Jesus é a nossa vida. São José Santos del Rio compreendeu isso, salvou o padre e foi capaz de morrer. Mas morreu mostrando seu amor a Deus e o quanto ele ama a igreja. E principalmente a Virgem de Guadalupe. Que a gente hoje possa ter essa coragem, essa fé, esse amor pela igreja. E principalmente a Jesus, o Rei do Universo. A vida é um vale de lágrimas. Mas para aquele que tem coragem, tem Jesus no coração. E quando a gente tem Jesus no coração, tudo fica normal. Como assim? A vida é um vale de lágrimas, ou seja, a vida é um sofrimento. Mas se a gente ter coragem em pensar o quanto Deus nos ama, a gente vai conseguir aguentar esse sofrimento. E quando a gente morrer e for nos céus, a gente vai dizer: esse meu sofrimento valeu a pena. Pois foi esse sofrimento que me trouxe até a glória, que é o céu. E me trouxe mais perto de Jesus. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, você vai sofrer, porque a vida é um vale de lágrimas. Mas se você tiver coragem, se você tiver persistência, e se você pensar o quanto Deus te ama, todo o seu sofrimento vai valer a pena. Por isso que eu disse que vai ser normal. Porque quando a gente sofre e ao mesmo tempo temos coragem e pensamos o quanto Deus nos ama, o nosso sofrimento vale a pena. Que a gente possa pedir essa graça a Jesus. De nós termos coragem e amarmos muito a Ele. Diga comigo: Senhor, ensina-nos a ter coragem. Senhor, eu quero te amar. Senhor, eu quero te amar. Repito de novo: Senhor, eu quero te amar. E agora eu vou despedir de vocês e vou deixar um trechinho para você entender o quanto foi difícil para São José Santos del Rio, mas a sua coragem e o seu amor a Jesus, o Rei do Universo, o Rei dos Reis, ajudou ele a chegar nos céus. Que Deus te abençoe. Deixe seu like, se inscreva no canal e curta aí um trechinho para você ver que coragem é muito importante na nossa vida. A gente pode morrer, mas a coragem nos salva. Por quê? Quando a gente tem coragem e a gente passa por sofrimento, mas com esse sofrimento a gente começa a ter coragem e começa a pensar que é passando por esse sofrimento que você vai para os céus, você diz: isso valeu a pena. Veja, tenha essa experiência. Até a próxima.